Pode. Senhores, boa noite. Então vamos começar o terceiro depoimento do senhor Lúcio Bolonha Funaro, colaborador, já conhece os direitos já esclarecidos, tem o dever de falar a verdade. Senhor Lúcio, começaria perguntando, relacionado a esse anexo 3, quando que o senhor começou a ter um relacionamento mais forte com o PMDB? Quando o deputado Eduardo Cunha se transferiu do Partido Progressista para o PMDB. Certo. Foi aí que o senhor começou a conviver com mais membros do Congresso Nacional? Foi aí que eu tive uma convivência mais de perto com o Congresso Nacional. Certo. O senhor passou a participar mais vezes de relações entre Senado, Câmara, negociações para aprovação dos projetos? Senado e Câmara não, mas eu comecei a ter uma participação mais de perto dentro da Câmara. Da Câmara, né? Isso. Tá. Principalmente da Câmara. Vou botar aqui. Certo. Era comum a bancada negociar do PMDB, negociar dentro da Câmara do Senado pagamentos, propinas em troca de aprovações, enfim, de qualquer medida legislativa? Era um fato que acontecia. Certo. Essa parte operacional era negociada por quem na Câmara? Normalmente, quem tinha o poder mais influência dentro da Câmara para esse tipo de negociação era o deputado Eduardo Cunha. E no Senado? Quem tinha esse poder no Senado? Quem fazia interface com ele no Senado era o senador Romero Jucá. O senhor tem conhecimento que o esquema funciona dessa maneira desde a ascensão de Eduardo Cunha, do PMDB e na Casa? Foi a partir desse momento ou teve outro momento? Ele sempre foi um deputado que tinha muito conhecimento do regimento interno, então ele tinha, e fora isso, ele tinha a bancada evangélica sempre do lado dele. Ou Então, seja, esse dentro da Câmara ele tinha um poder de barganha muito grande. Esse esquema podia já até existir, mas o que o senhor conhece é que ele existe desde a ascensão de Cunha. Que aí que o senhor começou, pelo relacionamento com ele, a observar. Desde 2009. Desde 2009? Ou antes, né? O senhor não teve relacionamento antes com ele? Tive relacionamento antes com ele, mas desde 2009 eu tenho certeza que então, ele... principalmente depois de 2009. Por causa da influência que ele tinha na bancada, ele tinha uma bancada? Não, tinha a bancada evangélica, tinha o PSC, tinha o PMDB, ele tinha várias áreas de influência dentro da Câmara. Influência na bancada. Então vou acrescentar aqui que Cunha tinha áreas de influência no PSC, na bancada evangélica. Bancada evangélica e outros. Dentre outros. Tá. Perfeito. O senhor, devido a esse relacionamento com Cunha, o senhor venciou essa parceria de Cunha e Romero Jucá dentro do Congresso? O senhor presenciou isso? Sim. Era então Romero Jucá que negociava os projetos que no caso o PMDB queria aprovar, os caciques do PMDB queriam aprovar dentro do Senado? Dentro da Câmara, né? Não, no caso sim, mas o Jucá representando esses caciques no... O Jucá representava os caciques perante o Eduardo Cunha e vice-versa. E esses caciques quem eram? Renan Calheiro, Jader Barbalho, quem seriam esses caciques? Seriam Romero Jucá, Jader Barbalho, Eunício Oliveira, Vital do Rego, que depois foi substituído pelo senador Raimundo Lira, Edson Lobão, o ex-senador José Sarney. Esses são os caciques do PMDB. Também vou incluir então, certo. Então também José Sarney? Uhum. Tá. Esse esquema funcionava de que forma? Quando o projeto de lei ou medida provisória chegava ao Congresso, como é que ocorria? Chegava... eles viam de que tema se tratava, quem tinha interesse nessa medida provisória ou nesse projeto de lei. Quais empresários poderiam ser beneficiados? Quem tinha interesse, qual era o tipo de empresa, quem tinha interesse, e via quem iria ser o responsável por chegar nesse empresário ou nessa empresa, isso quando a empresa não tinha a área de relação institucional, porque normalmente podia acontecer isso aí também. E aí a própria empresa já chegava direto neles.
E aí... Então, só um segundo. Então, quando a empresa tinha área de relacionamento institucional... Aí o próprio representante da empresa procurava eles. Representante das relações institucionais. né? Próprio diretor de relações institucionais. De relações procurava um grupo político, né? Que ele sabia, por ser diretor de relações institucionais, ele sabia que tinha força dentro das casas para aprovar os pleitos que eles estavam querendo. Certo. Ok. Nisso, a negociação costumava ser liderada por quem? Pelo político que era mais próximo do setor? Seria isso? Tá. E havia um pedido, normalmente você sabia se havia pedido de troca de uma contrapartida para essas... Às vezes eles podiam trocar emendas também, entendeu? Passa essa aqui, aí quando você tiver alguma que tiver precisar passar aqui no Senado, eu vou passar para vocês. E era comum também a troca de emendas e de favores, é isso? Desde que não fosse um negócio que fosse muito grande, entendeu? Entre parlamentares. Entre Senado e Câmara, entendeu? Entre Senado e Câmara. Certo. Ok. E aí nisso os deputados e senadores conversavam para definir a estratégia de aprovação da medida. É isso mesmo? Os senadores conversavam entre si. E se deputados e senadores conversavam entre si? Então, deputados conversavam entre si. Senadores conversavam entre si. O representante do Senado vinha e falava com o representante da Câmara. Acertava os detalhes e tocava para frente. Certo. Era sempre Cunha quem liderava na Câmara essa discussão? Na grande maioria das vezes, sim. E pelo Senado quem era? Pelo Senado, Romero Jucá. E Renan Calheiros também? Renan Calheiros não, porque ele não se dava com o Eduardo Cunha. Então era mais Romero Jucá? Romero Jucá. E eventualmente só que seria Renan Calheiros? Eventualmente, se o projeto saísse do Senado e fosse para a Câmara, aí o que acontecia é que o Renan poderia liderar o projeto no Senado e quando ele fosse para a Câmara, o Romero fizesse a interface com o Eduardo Cunha. Porque o Eduardo e o Renan não tinham... Eles se davam mal. Lúcio, tinha pedido de valores para essas medidas provisórias aí, essas emendas? Os políticos normalmente pediam essa contrapartida? Tinha contrapartida. A contrapartida podia se dar de duas maneiras. Antes disso, vamos lá, parou, olha só, vamos lá voltar aqui. Primeiro a gente está mencionando, só voltando, que Renan não se dava bem com Cunha. Eles não tinham um relacionamento bom. Aí, por isso que o Romero Jucá era o principal interlocutor. Você pode explicar como era essa contrapartida? A contrapartida podia ser de duas maneiras. Ou, as duas maneiras é a mesma coisa, propina. Tá. Ou em forma de dinheiro, ou em forma de doação para a campanha eleitoral. Quando é propina, só a forma de pagamento. As duas são propinas. Só que uma é dinheiro que ele dá na mão do deputado e do senador para ele usar da maneira que ele quiser, e a outra é dinheiro direto para uso em campanha, porque ele não tem como sacar do que foi doado no partido. As formas de pagamento dos parlamentares eram ou em dinheiro, espécie, ou em dinheiro ou em doação eleitoral. Ou em doações eleitorais. Seja em caixa 2 e caixa 1, independente? Independente. Independentemente de caixa 1 ou caixa 2. Perfeito. Então, com Cunha, a interface, com Calheiros, a interface nunca era feita por Cunha. É isso, né? Eles não tinham bom relacionamento. Tanto que o Renan Calheiros tinha dentro da Câmara, ele tinha uma bancada dele, que era o filho dele, era o Aníbal Gomes. Calma aí. Que eram os deputados que eram ligados a ele, que eram o PMDB Renan. Então você tem dentro do PMDB várias divisões, PMDB Renan, PMDB Cunha, PMDB que não tem tipo Jarbas Vasconcelos, que é um cara que tem
Independência. Você tem o PMDB Maranhão, que é o Sarney, o Lobão, essas pessoas. Então, em resumo, que cada cacique... Tinha uma parte da bancada do PMDB. Que cada cacique, como já citado, cada cacique no Senado... No Senado não tinha, no Senado os Senados são unidos, nos Senados eles são unidos, mas dentro da bancada da Câmara, cada cacique do Senado tinha um grupinho. Tinha um grupo específico na Câmara. E o Renan, então, ele se relacionava com o Aníbal Gomes e o filho dele. Deve ter mais algum outro deputado de Alagoas ali que era do PMDB, que ele também devia ter o controle sobre o caso. Isso aí são fatos públicos, né? E com relação ao Eduardo Cunha, o que ele comentava para o senhor a respeito de termos projetos, medidas específicas que poderiam conversar com o Jucá? Ele comentava esses projetos para o senhor? Ele falava que você chegava, propunha para ele o negócio, ele falava, tá bom, tudo certo, deixa eu combinar com o pessoal do Senado, e aí ele combinava, quando ele falava pessoal do Senado, era o Romero Jucá. E ele te explicava sobre os trâmites? Aí nesse caso, sobre esse trâmite, vamos só focar essa pergunta do trâmite, especificando no caso hipermarcas, né? Como é que foi essa operacionalização para a Câmara nesse esquema criminoso do PMDB? Foi via Eduardo Cunha? Foi. Tá, ela foi feita através do senhor? Foi. E no Senado foi feita através de quem? Foi de Milton Lira, participou nisso? Foi feita através do Romero Jucá e o Milton Lira parece que participou. Romero Jucá e Milton Lira. Com participação de Milton Lira. Tá. Sabe se o senhor senador Eunício de Oliveira recebeu valores através de notas também de alguma entidade? O Nelson Melo falou para mim que tinha negócios com o Eunício Oliveira e que pagou ele através de notas da Confederal. Segundo ele contou, Nelson Melo, né? Isso. Nelson Melo é quem dá? Era o diretor institucional da Hipermarcas. Tá. Como que foi feito esse pagamento? E esse pagamento, no caso, ele se deu como? Acho que ele deve ter feito da mesma maneira que ele fez comigo. Fez um contrato forjado e pagou no caso do senador Eunício, pagou a Confederal através de um contrato. Existia um parente do senador Eunício? Parece que Ricardo. Ele tinha um primo, um sobrinho que chamava Ricardo e trabalhava na Confederal. Primo ou sobrinho? Não sei se é primo ou sobrinho. Mas é primo ou sobrinho, tá. E o outro contato era Nelson Neves. E através de quem é Nelson Neves? Era funcionário, é um braço direito do Eunício dentro da Confederal. Eu não conheço, estou te relatando. Isso é o que o Nelson Melo me relatava. Tá. Certo. O senhor conheceu o Nelson Melo quando? Em que ano foi? 2012. 2012? E o seu relacionamento comercial com ele foi até quando? Até final de 2015. Dezembro de 2015. Tá. O senhor conheceu também João Alves Queiroz Júnior? Conheci, era o proprietário da empresa Hipermarcas, onde o Nelson Melo trabalhava. Tá, proprietário da... É acionista majoritário, né? Hipermarcas. Acionista majoritário. Como é que ele é conhecido? Júnior Darisco. Quem me apresentou para ele foi o Joel. Júnior Darisco assumiu através de Joesley. Esse relacionamento foi de que ano até que ano? 2011 até 2015. Certo. Nelson Melo disse ao senhor alguma vez quem respondia, além dele, pelas relações institucionais do grupo? Ele e o Júnior. O Júnior, que é o João Alves. Os dois juntos. Dois juntos, né? Sabe se houve tratativas através do deputado Alexandre Baldi? O Alexandre Baldi ele é genro do sócio do Júnior. Certo. E ele uma vez foi tentar falar com o Eduardo sobre assuntos relacionados a hipermarcas. E aí o Nelson Melo se dirigiu a mim
e disse que quem podia falar em nome da Hipermarcas sobre assuntos que envolvessem propina era somente ele e o Júnior. Certo. E ele chegou a informar ao senhor de outra empresa do grupo que tinha rede de televisão, rádio em Goiás? Eles têm uma empresa, eles têm uma holding que é dona de rádios e televisões em Goiás, acho que é repetidora do SBT lá, que é... E essa rede contribuiu para a eleição de algum deputado? Ela que é onde aquele deputado Sandy Júnior faz mais. Sandy Júnior faz mais propaganda, tem programa de rádio, de televisão, eu não sei porque eu não sou. Júnior, é isso? Porque eu não sou do estado, eu não sei qual é o tipo de propaganda que ele faz na televisão do Júnior. No caso, o senhor Nelson Mello chegou a solicitar para o senhor... Tanto que ele utiliza muito esse Sandy Júnior, às vezes, por jabuti dentro de emenda, entendeu? Ele que é um cunho? Não. Quem utiliza? O Nelson Mello e o Júnior. Tá, vamos voltar. Nelson Mello e Júnior se utilizam desse Darisco, né? Se utilizam do deputado para a inserção de jabutis em legislações tributárias. É isso? Ou outras de interesse deles. Certo. Essa medida provisória que Nelson Mello solicitou para o senhor, né? Qual do que se tratava? Era matéria tributária? Era para não arrolar bens, era em matéria tributária, para não arrolar bens em autos de infração que fossem inferiores a 30% do patrimônio da empresa. Não arrolar os bens dos diretores da empresa. De sócios, né? Tá, ele tinha o intuito de facilitar as transações do Júnior Darisco? Com essa MP que ele queria, que os bens, porque o Júnior tem uma incorporadora em São Paulo, da qual ele é sócio, que chama Stan, que toda vez que ele queria vender... Stan Empreendimentos Imobiliários, é isso? Toda vez que ele queria vender um imóvel, comprar um imóvel, e ele estava com esse problema de arrolamento de bens, ele tinha que entrar com uma liminar, pedindo para desbloquear o bem, para poder vender, por conta dessa lei que existia. Certo. Nesse relacionamento com o João Darisco, né, o João Alves, o senhor notou algum interesse dele por assuntos políticos? Notei um interesse dele crescente. Crescente, né? Com o passar dos anos. E para aumentar esse relacionamento com parlamentares, o que foi que ele fez? Ele começou a mandar o Nelson frequentar cada vez mais Brasília e depois disso eles alugaram uma casa no Lago Sul para promover jantar, almoço, essas coisas, com quem era de interesse deles. Ele está tentando implantar alguma estratégia similar do grupo JBS, segundo o senhor entende? Eu acredito que ele queria adotar o mesmo perfil, mas um pouco mais discreto, entendeu? Entendi. Com menos exposição. Alguém mais teria mais alguma pergunta, doutoras? Não, Doutor Cajá, doutor Sérgio Bruno. Doutores, então eu dou por encerrado este depoimento.